Sob um desejo forte e inabalável, Itadori sacrifica sua vida junto dos feiticeiros Jujutsu para decretar o fim do Rei das Maldições, que promete acabar com todos os seus ideais, assim como o fez há 1000 anos atrás. É então que surge Yuta para se juntar na batalha, e com isso o conflito de pensamentos entre maldições e humanos chega em seu clímax. Jujutsu Kaisen, capítulo 248. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Parece que nesse capítulo tivemos a volta de Yuta, que entra na batalha, e também a evolução de Itadori Yuji, que agora tem a técnica amaldiçoada reversa. Além disso, tivemos várias coisas nesse capítulo que podem remeter à volta de Gojo. Ou será que tudo isso é apenas fake? Bom, você vai conferir tudo aqui junto comigo em mais esse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Um feliz ano novo a todos vocês. E claro, um agradecimento especial a Kai'Sa Backup, que traduziu o capítulo pra gente. E bora pra mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen. Seguinte pessoal, o nosso capítulo começa com o Itadori tentando atingir o Sukuna, porém ele não consegue. E logo, a espada do carrasco do Higuruma desaparece de sua mão, deixando uma marca em sua palma, que é um tanto quanto curiosa, porque se olharem nas últimas imagens do capítulo passado, vocês vão notar que aparentemente uma das mãos do Itadori foi desenhada nessa parte aqui com uma cruz, assim como essa que ficou marcada ali na mão do Itadori. Pode ser que algo tenha sido encravado nele, já que ele é um objeto amaldiçoado, e de alguma forma uma parte do Higuruma agora viva dentro do próprio Itadori, como uma maldição, arma, entre outras coisas. Ou pode ser que nada disso tenha sentido e apenas o que tenha ali encravado na palma do Itadori é algo para que ele se lembre de todos os feiticeiros que passaram ali ao seu redor. Assim como a própria arma do Nanami também leva ali as pessoas a continuarem o seu legado. Então eu achei essa marca na mãozinha de cruz ali nele bem interessante. Agora quero saber o que vocês acham, porque ele não conseguiu atingir o Sukuna, que desviou, e sem tempo de se lamentar, o Itadori é atingido logo em seguida pelo Sukuna, que desfere vários golpes ali com socos e chutes, joga ele para longe, utiliza o destrinchar, e aí então o Itadori é jogado, e o Sukuna nos confirma que o Higuruma conseguiu levar a Kamutoki, mesmo agora estando morto. A Kamutoki não volta para ele, logo ela está diretamente fora do baralho do Sukuna. Pode ser que aquilo que esteja encravado ali no Itadori seja a própria arma do Sukuna dentro dele, para que o Sukuna não consiga a recuperar. Outra coisa que o Sukuna acaba notando é que o abdômen do Itadori está completamente recuperado, e é confirmado pra gente que durante esse um mês ele aprendeu muitas coisas, entre elas a técnica amaldiçoada reversa, e agora o Itadori consegue se curar. Não sabemos a efetividade disso, mas hoje ele já tem essa técnica, que é um grande avanço para o nosso protagonista, que basicamente só tinha o punho divergente, os Black Flashes e por aí vai. Agora ele tem outras habilidades ali. De toda forma, apareceu a Kirara junto com o Yui e pegaram ali o cadáver do Higuruma. Nisso que eles pegam, eles fogem, levam para um outro canto, e o Sukuna começa a imaginar o que será que eles estão fazendo, né? Porque o Yui aparentemente tem uma técnica amaldiçoada de teletransporte. E se a gente lembrar das técnicas ali da Kirara, que tem as estrelas e tudo mais, eles podem se locomover muito facilmente. Só que o Sukuna fica se perguntando para onde que eles levaram esses cadáveres e o que estão fazendo com ele. Porque se eles levassem para Shokoyeri, eles poderiam ser curados. Só que quando uma pessoa vai curar a outra com técnica de reversão, é diferente de quando a própria pessoa se cura, ou seja, a eficiência é cortada pela metade, então não teria como salvar Satoru Gojo, muito menos o Higuruma. E então o Sukuna fica pensando, já que eles não conseguem curar e salvar a vida dessas pessoas, para onde que eles estão levando? Muitos chegaram a pensar que a volta de Gojo estaria cada vez mais próxima com isso, porém isso não vai acontecer. O Sukuna confirmou que ali tinha um cadáver do Satoru Gojo, e uma vez morto,
acabou, não tem mais nada. Ele acabou morrendo de fato e eu digo pra vocês que ele não vai retornar. Mas qual o objetivo dos feiticeiros ao levar esses corpos? Provavelmente também levaram ali do Hajime. Bom, eu pensei em 3 possibilidades. Uma, o Sukuna devorar esses corpos literalmente. Lembrando que o Sukuna é um canibal. E claro, aqui vem um pouco da teoria do Bruno lá da Jujutsu Kaisen Brasil, porque algo surpreendente parece que está próximo de acontecer em Jujutsu e pode ser que o Sukuna acabe devorando algumas pessoas. Adquirindo suas habilidades? Não sei. Mas esse pode ser um dos motivos. O segundo motivo é alguma coisa do Kenjaku que estivesse sobrando ali poderia pegar esses corpos, assim como do próprio Satoru Gojo, que sobrou a cabeça ainda. Então ele teria como entrar em um outro corpo e aí a gente já sabe. Porém, nós sabemos também que o Kenjaku já morreu, mas por via das dúvidas, os feiticeiros não sabiam o que tinha acontecido até então é muito mais fácil eles evitarem que o Sukuna ali tenha posse daqueles corpos e também o Kenjaku ou então os seus aliados. Então acho que essa é a possibilidade, ou então uma terceira possibilidade que seria salvar todas essas pessoas, que eu acredito que não vai acontecer, porque se nem a Nobara voltou, se nem o próprio Todou voltou, eu não imagino que Satoru Gojo vai voltar. Todos eles estão mortos e a situação acaba por aí. É então que ele olha pro Itadori e diz pra ele assim, putz grila, esse cara agora tem a técnica amaldiçoada reversa. Então o Itadori aprendeu muitas coisas, o que nos faz pensar que Maki, Yuta, Hakari, entre outros, também adquiram ou novas habilidades ou então tenham melhorado muito mais ali nos seus combates. Eles tiveram realmente um treinamento que eu particularmente gostaria de ter visto. Eu acho que até mesmo o Itadori em algum momento vai ativar um domínio simples. Porque se ele usa a técnica amaldiçoada reversa, um domínio simples não seria algo tão complicado para ele. Outro detalhe dessa cena que pode passar batido por todo mundo, mas eu achei um tanto quanto curioso, foi o Itadori novamente colocar a mão na sua boca. Não me pareceu que ele estava limpando alguma coisa desse tipo, como a gente vê em vários mangás, mas sim que ele estava mais uma vez mordendo ali na sua mão. Não sei qual o sentido disso, se há alguma conexão com os fetos amaldiçoados, se é que ele devorou aqueles fetos, e também tem o ponto de quando ele entrou nessa batalha, ele foi lá e mordeu a sua mão. Me parece ter algum sentido nesse tipo de atitude, que eu ainda não sei exatamente o que é, mas talvez seja uma das formas de ativar a técnica de reversão ou ativar algo dentro do seu corpo que agora é um objeto amaldiçoado e carrega algumas características especiais. Bom, é então que o Sukuna ele começa a ficar meio irritado, embora o seu prato principal agora seria o Yuta, já que o Yuta ali tem a Rika e eles têm um grande poder, ele é o feiticeiro agora mais forte da atualidade, só que algumas coisas estão irritando o Sukuna e ele fica pensando no porquê ele está irritado com pessoas se sacrificando por um ideal. E aí que vem uma parte bem legal assim do capítulo, porque tem essa conversa do próprio Sukuna consigo mesmo, e o próprio Itadori percebe que ele ficou meio distraído. E sendo bem sincero com vocês, o que mais irrita o Sukuna são pessoas que têm ideais. Por que pessoas que têm ideais? Porque elas vivem por aqueles ideais, elas vivem por aquele objetivo, elas não vivem por si mesmas. É claro que aquilo faz parte de como elas são, porém elas levam aquilo muito mais a sério do que sua própria vida. E ao ver ali o Higuruma morrendo, ele não fica chateado porque o Higuruma morreu, mas sim porque ele morreu por um ideal, porque ele se sacrificou por um ideal, porque ele entregou tudo nas mãos do Itadori, porque pessoas ali acabam se completando enquanto ele vê aquilo como desnecessário, já que ele nunca precisou se conectar com outras pessoas para se preencher, para preencher o seu vazio no seu interior, já que está preenchido totalmente com ele mesmo. Eu acho um ideal legal porque não é apenas o vilão que é mal por ser mal, é porque ele é o ego de tudo, é porque ele é o cara, é porque ele se considera muito mais importante do que um ideal que se sobressai à sua própria vida. Isso traz uma camada um pouquinho mais legal para o Sukuna, que até o momento eu vejo como um personagem extremamente raso. Ele é apenas mal por ser mal, mas ele também é divertido.
divertido. Então a sua personalidade, ao ser cruel com tudo, também faz com que ele ganhe personalidade e não seja apenas um personagem só raso. Pelo menos ele é ali divertido e não é um personagem descartável. O nosso vilão, ele não é grande, mirabolante, pensativo, assim como Kenjaku, por exemplo, mas ele carrega ali os seus próprios valores baseado em si mesmo. Um ego sobrenatural, assim como a Uro Takako disse lá em capítulos passados, mencionando que o Yuta, e aí que vai o grande detalhe para o final do capítulo, onde nós teremos o embate de pensamentos da humanidade e também maldição, porque segundo a Uro, as pessoas que têm ali a humanidade, elas chegam no limite, mas as pessoas que ultrapassam isso, que se tornam desastres colossais como o Sukuna, elas têm um ego muito maior que quebra todos esses limites. Seria basicamente como analisar a sua própria força, pessoal. É claro que a gente pode dar um soco ultra mega forte aqui na parede, talvez quebre a parede ou quebre o seu próprio braço, não sei, mas você pode dar um soco muito forte, só que o que te impede é o medo de você, claro, quebrar ali a sua mão. Digamos que o vilão e as maldições em Jujutsu, elas não têm esses limites, elas vão e ultrapassam todos os limites, então não tem um limitador dentro da sua mente, por isso que elas vão agindo como loucas. E eu confesso para vocês que é um ponto interessante de se notar. E bom, enquanto o Sukuna está irritado, ele fica pensando, quando ele se lembra que nesse momento algo semelhante aconteceu com um sujeito há 1000 anos atrás. E aí ele olha pro Itadori e fala, é você mesmo, garoto, só que a pessoa com quem eu lutei há 1000 anos atrás foi outra pessoa. E aí pode dar um sentido ali diferente com as traduções que eu vi do inglês e do português, porque nesse momento o Sukuna, no inglês, ele fala no plural, e aqui ele fala como se fosse apenas um sujeito que talvez estivesse fazendo a mesma coisa que o Itadori. E por que ele pensa nisso tudo? Porque a pessoa, esse sujeito ou as pessoas no seu passado tinham razões, ideais ou motivos que se revelaram tardiamente, ou seja, provavelmente na sua morte, e o Sukuna não sabia se era verdade ou não. Seria basicamente como uma pessoa no leito de sua morte falar, poxa, eu sempre quis pensar aqui que o meu ideal era alcançar tal coisa e tal. E o Sukuna não sabia se era verdade ou não, porque poderia ser o ego inflado da pessoa, porque poderia ser diversos motivos. Mas por viver dentro do Itadori e conhecer o Itadori, ele percebe que o Itadori tem um ideal inabalável. Ele realmente deseja fazer aquilo. O ideal, o desejo supremo do Itadori é acabar com o Sukuna e com as maldições. Por isso que mesmo quebrando o Itadori diversas vezes, ele sempre volta, porque o seu ideal é inabalável. E aqui que vai o ponto da tradução, pessoal. Na tradução em inglês, o Sukuna fala como se fossem as pessoas há 1000 anos atrás que lutaram contra ele. Ou seja, o pessoal lá do clã Fujiwara, todo mundo que foi lá lutar contra ele e tinha os seus próprios motivos, entende? Só que aqui ele faz uma distinção entre essas pessoas e o Itadori, pelo menos no inglês, que, no meu ver, ficou, vamos falar assim, mais concreto com o que apareceu em capítulos passados. Não me parece que foi um sujeito que lutou contra o Sukuna, e sim várias pessoas que ele menciona. Dito isso, gente, acontece que essas pessoas tinham vários objetivos, o Sukuna não sabia se era verdade ou não, mas o Itadori é diferente de todas elas porque ele tem uma confiança inabalável. Outro detalhe da tradução nesse momento é que o Sukuna fala que as pessoas conseguem se igualar a ele a partir desses seus objetivos. Aqui em português ficou meio estranho ali, em inglês para mim ficou de uma forma mais entendível. Ele quis dizer nesse momento, não que o Itadori se iguala em sua força, mas que graças à sua força de vontade e esse ideal inabalável faz com que ele consiga fazer frente ao Sukuna, ele consiga lutar ali pelo menos sem ser apenas um coadjuvante, porque o seu ideal é tão forte que consegue o sustentar para lutar com uma pessoa que tem o ego lá em cima, como o próprio Sukuna, já que o Sukuna se baseia apenas nos seus próprios valores e nas suas próprias vontades. Basicamente, o Sukuna, ele é livre para fazer o que ele quiser. Ele não tem um objetivo, ele não tem um plano, ele não tem um ideal. Ele, na verdade, nunca pensou nisso, até mesmo se recorda ali da sua conversa com o Jogo, porque naquele momento ele sentiu que faltava ali uma fome do ideal ali do Jogo e tudo, só que o Sukuna mesmo, ele não tem um ideal, ele não tem nada.
As pessoas são apenas para ele um passatempo para ele se divertir, matar, comer, fazer o que ele quiser, mas ele não tem um objetivo com isso. Ele não pensa, pô, eu tô comendo por causa disso. Não, eu só estou comendo porque eu quero comer. Eu não tenho, vamos falar assim, um motivo, um desejo, um ideal para que isso aconteça. E aí ele pensa ali, pô, eu não mudei na verdade nada durante esse tempo todo. É por isso que eu tenho aversão a essas pessoas que têm ideais, porque elas vivem por um ideal, mas não vivem por si mesmas, assim como eu. E elas não podem mensurar os meus valores, por quê? Porque elas não me entendem, elas nunca vão entender, afinal ele quer a liberdade completa de fazer o que ele quiser até a sua morte. Então se divertir pra caramba até chegar o dia fatídico da sua morte de verdade. Por isso nesse momento ele decide que vai despedaçar todo mundo, aparece uma cruz ali em cima perto dele, que simplesmente é mais uma regra adicionada, que ele acaba comendo. Aparentemente ele comeu ali o Tengen, digamos assim, ou pelo menos ele comeu alguma coisa que lhe dá a autoridade de desencadear ali a assimilação massiva com o Tengen, porque aquela era a garantia do Kenjaku. Kenjaku deixou uma garantia para que o Sukuna herdasse ali os seus desejos, afinal, se essa assimilação acontecer, o Sukuna também vai poder brincar com o Tengen, então ele vai poder lutar com uma outra maldição. Então agora está a cargo do Sukuna tudo o que vai acontecer ali na história. Então ele precisa matar todos os feiticeiros e depois de matar ali todos os feiticeiros, ele mata todos também que estão no jogo do abate, cria ali a assimilação com Tengen, brinca com aquela assimilação e continua se divertindo no mundo por aí. É então que finalmente o Okotsu Yuta retorna, pede desculpa pelo atraso, já sai quebrando ali tudo, e é então que o Sukuna olha pra cara dele e fala assim, filho, se você não quiser que todas as pessoas que você ama aqui sobrevivam, então você vai ter que me matar antes disso. Nisso aparece a Rika com tudo, segura ali o Sukuna, né, e fala assim, com quem você pensa que tá falando? E aí então o Sukuna olha e fala assim, então a rainha chegou. E aí temos o embate do Rei das Maldições contra a Rainha das Maldições. E ali nós terminamos o nosso capítulo e eu achei bem legal nesse final essa parte de Rainha e Rei das Maldições. E também as ideias ali que o Yuta carrega e que também o Sukuna carrega. O Sukuna carrega esse negócio sem ideal, enquanto o próprio Yuta conversou com a Uro, conversou com o Ryu, porque no final das contas ele pensa que o amor é algo a ser cultivado. Então por isso que ele deixou as outras pessoas viverem, por isso que ele sempre é um cara um pouco mais bondoso com os outros, é claro que ele é justo na medida do possível, mas agora traz pra gente também um conflito de pensamentos divergentes, o pensamento de uma pessoa que quer se apegar aos outros, que valoriza as outras pessoas como o Yuta, e o Sukuna que não valoriza as outras pessoas, que quer viver apenas na solidão. E nesse meio termo temos ali quem? O Itadori. O Itadori nesse meio termo será a grande chave de virada para que os feiticeiros Jujutsu eles consigam derrotar ali o Sukuna. Como? Eu não faço a menor ideia, mas pode ser que de alguma forma o Sukuna ele consiga derrotar os feiticeiros até certa medida, e é aí então que o Itadori vai conseguir fazer com que ele volte para o seu corpo, ou seja, o Sukuna volte ali para o Itadori, e o Itadori dê um fim nele por completo, e claro, pode ser que acabe morrendo no final, porque é isso o que está muito claro assim na minha mente. Bom, e foi tudo isso que aconteceu nesse capítulo. Eu espero que vocês deem uma conferida nas camisas da Naime Toon lá de Jujutsu Kaisen, camisas minimalistas e tudo, a um preço acessível e tudo mais, tá vendendo lá no Mercado Livre, beleza? É um apoio aí pro cara que tá precisando, tá bom? Essa propaganda não é paga e o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo, um beijo no coração, fui, valeu!